A paz do Senhor Jesus, graças a Deus pela sua vida. Deus te abençoe aonde você estiver me ouvindo. Amém. Deus, Ele fala conosco e obrigada, Senhor, por falar conosco. Tem dias que são dias difíceis, angustiantes, tem dia que nós acordamos deprimidos e o povo de Deus passa por isso. Passa por isso. Quantas vezes o rei Davi se angustiou e ele falava assim, por que está abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Então nós temos esses momentos de angústia, de ansiedades. Mas eu sei que ainda eu louvarei. Você sabe que ainda você vai louvar ao Senhor. Eu quero ler com você Isaías 26 e diz assim, Tu, Senhor, 26:3, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, manter o foco. O que é firme? É manter o foco em Deus. Mesmo quando tudo ao redor parece instável, instabilidade, eu mantenho a minha confiança. Aqui está dizendo que ele vai conservar em perfeita paz. Paz, tranquilidade, Perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confia em ti. Então, se eu confio no Senhor, se eu tenho a mente firme com Deus, significa que eu não vou me deixar dominar pelo medo. Eu não vou me deixar ser dominado pela ansiedade ou as distrações desse mundo. Então, o Senhor está falando aqui para mim e para você, se você conserva o teu propósito firme, eu também vou conservar na sua vida paz, porque eu não vou deixar você desamparado, eu não vou deixar você abandonado pelo caminho. Então, eu tenho que ter uma postura de confiança, e não é uma confiança momentânea, não, é uma confiança contínua. Eu não posso manter a minha postura de confiança só naqueles momentos que tudo vai bem, porque é muito fácil eu manter essa postura de confiança quando tudo está bem. Mas quando os vendavais eles vêm, quando as tempestades elas não pedem licença para entrar, mas elas entram, eu também tenho que manter a mesma postura quando tudo vai bem. Então o Espírito Santo ele fala aqui conosco que se eu quero ter paz e quero que o Senhor conserve em mim essa perfeita paz, eu tenho que ter o meu propósito firme no Senhor. Confiai, aí o versículo 4 fala assim, confiai no Senhor perpetuamente, ou seja, estabilidade nos sentimentos. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Uma rocha não se abala. Então quer dizer, a presença dele, o poder dele, a vontade dele, a forte mão poderosa dele agindo, ela não se abala, ela permanece para sempre. Então o nosso Deus é uma rocha eterna. Tem dias que você vai acordar desesperado. Tem dias que você vai falar como o rei Davi falou. Tem dias que ele não vai querer ir para a guerra porque ele está cansado, ele está desanimado e ele manda os seus homens. Mas Deus não quer os seus homens, Deus quer o rei Davi na guerra. Quantas vezes ele foi? Pela misericórdia de Deus. Porque ele não estava bem. Entende? Não adianta eu mandar alguém para a minha guerra. As minhas guerras sou eu mesmo que tenho que enfrentá-las.
Eu posso tentar enviar alguém para resolver os meus problemas e talvez esse alguém só vai gerar mais problemas. Mas quando eu enfrento os meus problemas, eu enfrento as minhas batalhas, eu sei que eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja. E se eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja, tudo vai bem. Porque Deus está garantindo para mim e para você que Ele vai conservar em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Mantenha-se firme, confiante, que Ele está fazendo, que Ele está agindo. Aí eu penso, né, e muita gente fala assim comigo, ou muitas vezes alguém já falou com você, ou até mesmo você já pensou em relação a isso, que é tão difícil, tem dias que não dá vontade de crer, não dá vontade de confiar. Abandonar o barco é a melhor opção? Para onde eu fugirei? Para onde eu me ausentarei do teu espírito, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não fuja da presença do Senhor. Não se distraia com as coisas do mundo, não se distraia com as ofertas e os manjares do mundo, porque tem muitos pratos que vão te oferecer, muitas oportunidades que vai cair bem, muitas falácias aos seus ouvidos que vai ser doce como mel, mas o fim será amargo como fel. Então o Espírito Santo está falando para você, não deturbe o teu coração, não te entristeça, não busque coisas passageiras, não se deixe dominar pelas coisas do mundo, mas seja dominado pelo meu Espírito Santo. Essa paz aqui é shalom. O que significa shalom? É uma paz que vai além dessa ausência de conflito. Eu não tenho conflito, agora eu sinto paz. Aí volta o conflito, a minha paz vai embora. Não. Esse shalom, essa paz que Deus está nos oferecendo, Ele está dizendo, na tribulação você terá paz. Na tribulação você terá sossego, você terá tranquilidade. Na bonança você terá paz, porque você serve a mim e eu estou preservando você. Então eu confio. E você hoje acordou desanimado e se sentiu retraído em relação às promessas? Mas eu confio, Senhor. Mas o seu coração está ausente das promessas. Você está longe daquilo que Deus falou para você. Aí você fala com você luta, tem uma luta interna, contínua. Mas eu confio. Mas o teu espírito está falando com você. Para confiar para quê? As coisas não acontecem, nada vai bem, tudo está mal. Aí você fica assim, esse conflito interior. Mas aí a palavra de Deus fala assim, mas ele vem, sim, ele vem. Porque ele abate os que habitam no alto, os que acham que são. Ele faz isso? Faz. O nosso Deus, Ele faz. Isaías, quando estava profetizando, no capítulo 5, ele estava profetizando contra os perversos. Aí há um versículo lá no Isaías, do capítulo 5, que é o versículo 20, que diz assim, esse ai, você já viu quando você se machuca? Ai, doeu? Ai, que dor. Pois, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridão, ou escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Tem pessoas que investem tudo, valores. Inversão de valores. Esse versículo está falando aqui, está sendo relativo à moral, ou à imoral das pessoas. Sabe por quê? Porque hoje nós vivemos num tempo assim. O que é mal chamam de bem, o que é bem chamam de mal. Aí que fazem da escuridade, tá tudo escuro. Não, mas é luz.
Isso é para brilhar. Trair é para brilhar, mentir é para brilhar. Mudança de sexo é para brilhar. Tudo é para brilhar, não é? Que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Aí fala assim, o casamento, isso é uma besteira, ninguém poderia casar, ninguém poderia ter filho, nem constituir famílias, eu não nasci para isso. Aí o que é luz, através da palavra do Senhor, se torna escuridade. Aí o que é doce, eles falam que é amargo. E o que é amargo, eles falam que é doce. São inversões de valores. E isso é o quê? O que significa isso? Fim dos tempos. A volta do nosso Senhor Messias. Aí você fica pensando assim, mas isso desde que o mundo é mundo, isso existe. Mas não se esqueça que o mundo, por Deus, já foi destruído através do dilúvio. Mas o Senhor, através do arco-íris, daquele arco que nós vemos no céu e que é o arco-íris, ele fez uma promessa para Noé. Que o mundo não mais acabaria através do dilúvio, mas você observa que o mundo está acabando através das guerras, da corrupção. As pessoas, elas não querem... Os ricos já têm dinheiro suficiente. Eles não querem dinheiro, mas eles querem poder. Porque poder é influência. E se eu influencio, eu alcanço. E se eu alcanço, eu tenho. Aí nós vemos essa inversão de valores. Aí você olha, a palavra fala assim, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Orgulho intelectual, autossuficiência. É uma coisa exagerada, é uma coisa fora do comum, é uma autossuficiência. Eu faço, eu posso, eu falo, eu resolvo, eu ponho um ponto final. Ei, não! Deus é que põe o ponto final. Sim. Deus é que determina o final. Para com essa autossuficiência que vai fazer, que vai falar, que vai resolver. Aí Deus está puxando você e falando, não, acalma-te, aquieta-te, sossega-te, põe-te no teu lugar. E que lugar é esse? De joelhos diante do Senhor. Porque quando eu me humilho ao Senhor, eu me torno uma pessoa melhor. Quando eu me humilho ao Senhor, o bom de mim resplandece e o mal é aniquilado. Aí as pessoas, elas confundem as coisas, elas se sentem superiores, elas querem resolver da maneira delas, elas querem fazer da maneira delas. Aí o que acontece? A presença do Espírito afasta e a escuridão ela entra. E quando a escuridão ela entra, você não enxerga nada, você pensa que vê alguma coisa, mas é a escuridade. E a escuridade, o que ela faz? Ela faz você tomar decisões erradas, ela faz você escolher coisas erradas, ela faz você ir por caminhos errados. Aí você não entende por que a vida está conturbada, porque tudo está difícil. Por quê? Porque você está fazendo da escuridade luz. E você fez da luz escuridade. Você está trocando as coisas. Você está pegando o que é amargo. Você se envolve com o homem casado. Mas ele é muito bom para mim. Ele faz de tudo para mim. Mas você está pegando o que é amargo por doce. E o doce por amargo, enquanto você pode ter uma relação saudável com uma pessoa solteira como você, com sonhos, de construir sonhos como você, e você pegar esse doce e fazer da sua vida doce, não, você pega o amargo e fala assim, não, vai se tornar doce. Não vai se tornar doce, não. Porque aquilo que eu pego e faço luz na minha vida e não é luz, vai se tornar assim, escuridão. E eu acho que está tudo certo. Vai dar tudo certo? Não, não vai. Eu sinto muito te informar. Tem pessoas que estão vivendo no mundo da ilusão. Eu gosto muito daquele filme Alice no País das Maravilhas. É um filme de ilusão. É tudo diferente. É tudo fora do meu contexto. Tem gente que vive assim. Isso passa, isso se resolve. Cuidado. Tem lugares que eu vou colocar os meus pés que não vai resolver.
Vai ser para sempre na minha vida, vai ser permanente. Como? Davi envolveu com uma mulher casada, mandou matar o marido dela, e ele achava que tudo estava lá oculto, e Deus, não, Davi, eu vou mostrar para todos como a luz do meio-dia. Você fez as escondidas, no oculto, mas eu vou revelar as claras, vou trazer como o sol do meio-dia. E foi um passo, 2 passos, chegou no lugar, isso não vai dar nada. Abalou a estrutura da casa dele. Nunca mais a família de Davi foi igual. Depois entrou morte, engano, prostituição, briga por poderes, filho contra pai, Absalão contra o próprio pai, querendo tomar o reinado do pai. Porque houve ali uma entrada. E pensa assim, eu vou entrar, é fácil sair. Não é fácil sair, não. Quando você entra no pecado, se não for pela misericórdia de Deus, você não consegue sair deste lugar, não. Você só sai daí se a boa mão de Deus ele estender em favor da sua vida. Então, cuidado aonde você vai. As propostas que você aceita. Os conselhos que você ouve. Hoje está muito difícil você mandar o seu filho para a faculdade. Hoje está muito difícil você colocar, porque está tudo invertido. Há uma inversão de valores. A Bíblia é careta. Falar do amor de Deus é careta. Ser bom para o próximo é careta. Dizer a verdade, ser justo. Não. Se você formar nessa faculdade, você não pode ser justo, correto, não. Você tem que ser mentiroso. Você tem que falar em verdade, porque senão você não vai ser um bom advogado. Inversão de valores. Se você se formar para medicina, você também não pode ser um médico muito bonzinho, senão eles pisam na sua cabeça. Aí se torna aqueles médicos arrogantes, insuportáveis, sabe? Tem faculdade, mas não tem educação. Tem formação em uma área, mas educação de berço passa longe. Então, as pessoas estão invertindo tudo. Aí elas pegam e chamam bem aquilo que é mal. Isso é bem. Não, é mal mesmo. A palavra não mente. É luz. Não é luz, não. É escuridade. A palavra não mente. Não é doce. Não. Onde se viu envolver com homem casado é doce? O fim é doce? Não é. Onde se viu mentir para ter lucros ilícitos é doce? Não é amargo. O fim é amargo. Onde se viu enganar o próximo, você vai ter um doce, no fim não vai ter doce nenhum não, vai ser amargo, o fim é amargo. Então, por onde eu ando? Por onde eu coloco os meus pés? Deus está falando aqui, a palavra de Deus ela não vem em vão. A palavra de Deus ela é lançada ao vento, pronto, a palavra veio, está sendo lançada ao vento. Não, há um destino. Remete a alguém. Está remetindo a você que está me ouvindo? Então, cuidado com o que você ouve, com o que você fala, com aquilo que você aceita. Porque o fim é amargo. Parece ser bom, mas não é. Parece ser luz, mas não é. E Deus não quer que você esteja na escuridão. Deus quer que você esteja no caminho da luz. Brilha. 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 O caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha, 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 até ser dia perfeito. Então brilha. Está na faculdade, brilha. Está no trabalho, brilha. Está na sociedade, brilha. Aonde você estiver, brilhe. Brilhe, brilhe, brilhe. Deus está falando aqui, tente brilhar, porque quanto mais você buscar a minha luz, mais a minha luz iluminará os seus caminhos. E não tem como passar desapercebido. Você não vai conseguir passar desapercebido. Tem algo diferente em você. A forma de falar, a forma de andar, a forma de agir. As pessoas vão olhar, não, há algo diferente nela. Eu conheci um cliente que ele entrou em contato de outra cidade, entrou em contato por causa de um imóvel meu que estava à venda. Nós fomos fazer uma visita e ele foi lá e tal.
e gostou da casa e tal, olha, eu quero ficar com o imóvel, etc e tal. Só que ele estava condicionado à venda do imóvel dele em outro lugar, à beira da praia, e estava em outra agência e tal, e ele, no fim, não deu negócio, né? Ele tinha vendido pelo financiamento bancário, mas o crédito não foi aprovado para os compradores, então ele quis colocar novamente a casa dele à venda. E ele falou assim, você não quer vendê-la? E eu pensei, porque ainda já é um pouco longe e tal, né? Sabe que nós somos condicionados também a quilômetros e tudo, isso tudo afeta também o nosso dia, mas aceitei pegar o imóvel e vender. E ele veio e trouxe todos os documentos originais, entregou nas minhas mãos, que eu precisava de todos os documentos para fazer a divulgação do imóvel, a avaliação. E ele olhou para mim e falou assim, eu falei assim, você quer uma cópia? Ele, não, são os originais, mas eu confio em você. Eu faço confiança em você. E eu olhei para ele assim, mas você não me conhece. Como é que você confia em mim? E ele para mim, ele respondeu, não, as suas atitudes são diferentes. Denota que é uma pessoa de confiança. E eu fiquei feliz por isso, porque eu me sacrifico todos os dias para ser uma pessoa justa e correta diante do Senhor. E a luz brilha. As suas atitudes são luzes que vão ofuscar o mal, a escuridade. Então, ele olhando para mim viu, não, a atitude dela ela é correta, o que ela fala é certo, o que ela promete ela cumpre. Então, a luz está brilhando. Então, as pessoas têm que olhar para você e falar, não, essa é diferente. A sua sala pode ser totalmente ao contrário daquilo da sua forma de pensar, mas você é diferente porque você teme ao Senhor, e quando eu temo ao Senhor, eu não sou igual a ninguém, eu sou diferente no Senhor. As pessoas, elas confundem, mas eu sei que Deus vai conservar em paz a minha mente, porque eu tenho firmado o meu propósito nele. Deus está firmando a sua mente, porque você tem firmado o seu propósito nele. Deus não vai deixar os seus pés vacilarem. Ele vem e ele abate os que habitam no alto. Na cidade elevada, nos lugares altos, caros, para quem tem condições de comprar, mas ele vem. E ele abate os que habitam no alto. E ele não só abate aqueles que estão naquelas cidades elevadas, onde pensa, ninguém vai chegar até a mim, ninguém vai me tocar. Pensa você, porque ele vai até você, ele vai abater você e ele vai humilhar até a terra, até o pó. Deus humilha, humilha. Exalta, exalta. Tem gente que fala assim, não gosto de falar essa palavra que Deus exalta o homem. Não, Deus exalta o homem. Exaltado Deus, ele é. Ninguém pode exaltar mais Deus do que ele é. Mas o homem, Deus exalta. Eu gosto muito do cântico de Ana, mãe do profeta Samuel, porque ela fala que ele abate os soberbos e que levanta os humildes. Que pega o necessitado, aquele que ninguém dá nada por ele, que está no monturo, no lixo, e faz se assentar com os príncipes da terra. Ele pega uma mãe solitária que não tem família, que é estéril, e faz ser mãe de filhos. Sabe o que é isso? É Deus exaltando. É Deus te colocando numa faculdade que você não tinha dinheiro para investir. É Deus te exaltando. Você ser um de 10, 11, 12 filhos da sua casa e você se tornar um doutor e seu pai e sua mãe nunca tiveram condições para isso, na simplicidade você conseguiu, nos seus esforços você se formou e hoje você tem um cargo elevado. O que se chama isso? Exaltação. É Deus te exaltando. É você ter problemas para falar, para pronunciar, ter dificuldades de elaborar frases, de decorar textos e de repente você tem ali um diploma na mão, se tornar um palestrante, um doutor, um professor. Isso é exaltação de Deus.
É pegar as coisas que são impossíveis e Deus falar assim, não, isso é impossível para você, mas para mim se torna possível. Isso é exaltação. É Deus te tirar de uma casa simples, humilde, de 1, 2 quartos, e você às vezes nem ter cama para dormir no chão, não ter um banheiro, para fazer as suas necessidades, para utilizar do seu conforto, um banheiro simples, que às vezes você sabe que é de chão, como já muito vi, e eu também já vivenciei isso, e Deus falou assim, mas eu tenho agora uma casa linda para você, do seu gosto, com design pessoal seu. Isso é como é que se chama? Coincidências? Não, é exaltação de Deus. E tem gente que fala, não, Deus não exalta. Deus exalta sim. O abatido, o humilhado, o criticado, o mal falado, Deus exalta sim. E esses grandes que se sentem superiores, porque existem muitos, não estou dizendo, estou generalizando e falando, não, mas todos que estão lá no alto são arrogantes, prepotentes, não, porque eu tenho pessoas lá no alto que também são humildes, simples e que estão lá para ajudar outros, mas há outros que estão lá, que são ímpios, que não temem ao Senhor e não têm o princípio de temer ao Senhor no coração e que se exalta diante do homem e querem estar acima de Deus. Deus vai lá nos lugares altos, nas cidades elevadas, e Deus abate e Deus humilha até a terra e até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres, ou seja, aqueles que eles pensavam, ninguém me toca, vão tocar. Eu não vou passar por isso, vão passar. A vereda do justo, o caminho do justo é plano. Ah, parece que só tem dificuldades. Tem. No mundo tens aflições. Tereis aflições. A vereda do justo é plana. E quem aplana? Deus. Tu que és justo, aplanas a veredas do justo. O Senhor aplana a vereda do justo, o seu caminho, ele está aplanando. Talvez hoje você está aí com muita dificuldade para passar, mas aí o Espírito Santo está falando, eu estou aplanando o seu caminho, eu estou tirando do seu caminho, eu estou liberando do seu caminho, você vai passar por um caminho justo, um caminho reto, um caminho plano, e você vai chegar do outro lado. Porque nós esperamos o juízo do Senhor, e Ele não falha com os seus juízos. Existe um memorial de Deus. Existe um memorial meu e teu diante de Deus. Ele vê todas as coisas, Ele sabe de todas elas e conhece todas as suas necessidades. Então eu suspiro pelo Senhor. Eu suspiro pela bondade dEle. Ele reina. E Ele está falando para você, os meus juízos reinam na terra. E vocês vão ter que aprender a minha justiça. Aí você fala assim, mas parece que o perverso está sempre a vencer, parece que o mal está sempre à frente, parece que tudo acontece de bom para o mal e o servo do Senhor está ali mendigando pão. Não, não. Davi, ele fala, olha, eu já fui criança, já passei por essa fase, eu já passei pela adolescência, já passei pela fase adulta, hoje eu sou um velho, mas eu nunca vi a descendência do Senhor a mendigar um pão. Nunca vi passar por necessidades, passou por dificuldades, passou, mas o Senhor sempre supriu. A palavra fala assim que ainda que Deus se mostre favor ao perverso, ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprendem a justiça. Ainda que Deus favoreça, eles não querem saber da justiça de Deus. Até na terra da retidão, uma terra que se chama retidão, lá ninguém pode pecar, até na terra da retidão, eles cometem a iniquidade e não atentam para a majestade do Senhor. Mas o justo, ainda que sofra, ainda que padeça, ainda que sejam humilhados, o Senhor está falando, eu aplano o seu caminho. E Deus está aplanando muitos caminhos aqui nesta tarde, nesse dia, a hora que você for me ouvir. Deus está aplanando muitos caminhos nesse dia. Tem coisas aí que Deus está tirando do seu caminho e está abrindo para você. Sabe quando você está num caminho difícil de passar
Às vezes eu entro em lugares assim, por exemplo, em fazendas, ou aqui se diz quintas. Eu entro em quintas grandes assim e de repente muito mato e tenho que levar o cliente para ver a delimitação daquilo que eles estão a comprar, e nós temos que entrar em matos e sair de matos e ervas daninhas, e tudo isso são obstáculos para chegar lá na delimitação do terreno. O que você quer dizer com isso? Tem caminhos que é difícil de passar, mas eu consigo chegar lá. E o fim é gratificante. E que o Espírito Santo manda falar para você, eu sei que os seus caminhos estão tão difíceis, as coisas parecem que não evoluem, mas Deus está falando para você, o fim será gratificante. A tua mão, Senhor, está levantada. Comecem a ver a mão do Senhor, porque ainda que a mão dele esteja levantada, muitos não veem, mas Deus está falando, comece a ver a minha mão. Comece a ver o meu zelo. Eu vou envergonhar aquele que tem um furor contra você, os seus adversários que querem te consumir. Eu entrarei com a minha mão. Ele está te concedendo paz. Essa é uma palavra profética para você nesse dia. Ele está te dando paz. Não é uma paz passageira, não é uma paz momentânea, não é nada disso. Ele está te dando paz. Essa paz que excede todo o entendimento, é aquela paz, aquela confiança que eu sei em quem eu tenho crido. Tem versículo mais bonito do que Jó? Eu te conhecia só de ouvir, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. E eu olhando para mim me abomino, e me arrependo no pó e na cinza, eu me humilho diante do Senhor. Sim, Senhor, depois de tudo isso que eu passei, agora os meus olhos te veem. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado na tua vida e não serão frustrados, diz o Senhor para você. O caminho que você está pedindo ao Senhor, Deus está falando, está aplanado. Passe por ele. E se eu encontrar inimigos, não faz mal, a mão de Deus está com você. Agindo o Senhor, quem impedirá? Eu sei que tudo pode. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E o mais engraçado é que quando eu fecho os meus olhos e ministro essa palavra, Deus me mostra pessoas mudando de casa, Deus me mostra levando móveis para casa, com muita alegria, satisfação. Deus me mostra pessoas sendo realizadas na vida financeira, empresarial. Deus me mostra um mover sobrenatural sobre a sua vida. E Deus está falando, tu sabes que eu posso. E eu posso mesmo todas as coisas. E os meus planos, eles não serão frustrados. Há uma promessa gigantesca e Deus está falando, eu cumpro todas elas. Conheça o Senhor com seus olhos, veja o que o Senhor está fazendo. Porque tem coisas que eu não percebo, é verdade que eu não percebo. Tem coisas que eu não entendo, é verdade que eu não entendo. O próprio Jó fala assim, eis que ele passa por mim e eu não o vejo. Segue perante mim e eu não percebo. Porque ele faz coisas grandes que não se pode esquadrinhar. E maravilhas tais que não se podem contar. Eu não percebo quando ele passa. É muito rápido o trabalhar dele. A forma dele trabalhar é muito rápido. É diferente dos meus pensamentos. São mais altos que os meus. São mais altos que os meus caminhos. E Deus está falando para você, você se mantém firme. E eu mantenho-me fiel às minhas palavras. Seja justo. Não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não te assente na roda dos escarnecedores. Mas que o teu prazer esteja na lei do Senhor. E medite na palavra dele de dia e noite. Porque você será como uma árvore plantada junto a correntes de águas e que no devido tempo dará o seu fruto. Você vai dar o seu fruto.
Você não vai murchar, sua folhagem não vai murchar, e tudo quanto você fizer será bem sucedido. Está lá em Salmos, que fala sobre o justo e os ímpios, a diferença do justo e o ímpio. E o Senhor está falando, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Justo. Não se detém no caminho dos pecadores, justo. Não se assenta na roda dos escarnecedores, justo. E o que Deus faz com esse justo? Deus prospera. Deus não deixa a folhagem murchar. E tudo quanto ele faz, prosperará. Deus colocou prosperidade na sua mão. E tudo que você tocar, prosperará. E aonde você colocar a planta dos teus pés, prosperará. Deus te dá conhecimento, inteligência. Deus te dá administração. Deus te dá governo. Sim, eu preciso disso, vai precisar. Porque o que vem aí, você vai precisar disso para fazer. E o Espírito Santo está falando, cuide-se, porque grandes coisas eu estou fazendo. Cuide da sua saúde, coma bem, se alimente bem, pratique exercício, porque grandes coisas eu estou fazendo por você. Vem um tempo novo, novidade de vida, cenário novo, pessoas novas, tudo novo. E é preciso você estar saudável para viver o que o meu poder, através do meu poder, eu ministrei no teu coração. Guarde essa palavra no fundo do teu coração. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos da tua família, da tua casa. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.